Mais uma pesquisa, né, da Genial Quest. Essa, se não me engano, é a 14ª rodada dessa pesquisa, né? E mostra um cenário que a gente pode chamar de um cenário estável, mas é preciso analisar esta estabilidade, porque as variações se deram, a maioria delas, dentro da margem de erro, mas, se você observa, o Lula vem caindo dentro da margem de erro e o Bolsonaro vem subindo dentro da margem de erro. Lula aparece agora, nessa pesquisa, com 44% das intenções de voto, Bolsonaro, 32%. A vantagem, que era de 14 pontos, caiu para 12 pontos. Essa vantagem já foi de 16 pontos em junho, era 17 em maio, agora está caindo. Então, a variação se dá na margem de erro, mas é preciso notar que a oscilação do Lula sempre ocorre para baixo, a oscilação do Bolsonaro vem ocorrendo para cima. Na simulação de segundo turno, ocorre a mesma coisa. O Lula oscilou de 53% para 51% e o Bolsonaro cresceu, inclusive, acima da margem de erro, que é de 2 pontos. O presidente foi de 34% para 37%. O que é que significa isso? Significa que a chance de uma definição em primeiro turno a favor do favorito Lula, ela é cada vez menor. Mesmo no Datafolha, que tinha dado 54% dos votos válidos em maio a favor do Lula, 53% em junho, caiu para 52% em julho. Mesmo no Datafolha, a diferença entre a vantagem do Lula somando com todos os outros candidatos, a soma dos outros candidatos todos, dava... A diferença era de 52%, se não me engano, a 48% dos adversários todos. Mas aí, se você pega a margem de erro, está muito próximo da oscilação da margem de erro, né? Se você considera o percentual do Lula 2 pontos abaixo, isso vai para 50%. Se você considera os 48%, 2 pontos para cima, também vai para 50%. Então, mesmo no Datafolha, a chance de uma definição em primeiro turno é muito pequena. E, a essa altura, a resistência do Bolsonaro é uma notícia importante, porque o Bolsonaro convive com más notícias em profusão. O próprio comportamento do presidente, a morte de um jornalista britânico na Amazônia, escândalo no MEC, enfim, há uma profusão de notícias negativas, algumas positivas, queda no desemprego, mas sempre notícias muito tênues, se você considera que ainda há mais de 10 milhões de desempregados no país. Deve haver deflação agora em agosto, por conta da redução do preço dos combustíveis, mas no acumulado dos 12 meses a inflação ainda está rodando na casa de 2 dígitos. Então, o presidente tem um conjunto de informações negativas que é muito forte. E ele vai começar a pagar agora, a partir de 9 de agosto, aquele Bolsa Auxílio Brasil vitaminado, os aditivos que foram concedidos, aprovados no Congresso para motorista de caminhão, motorista de táxi. Então, serão mais de 40 bilhões de reais despejados aí em prestações em favor desses estratos que estão em maiores dificuldades na sociedade brasileira. Então, a chance do presidente crescer não é negligenciável. Então, você tem... Ô, Josias, Sim, só fazendo uma pausa aí, que eu acho muito interessante isso que você falou, né? Você falou que justamente essas oscilações elas estão acontecendo sempre da mesma maneira. Lula para baixo, Bolsonaro para cima. E Bolsonaro subindo, mesmo com as notícias tão negativas a ele, né? Que estão acontecendo. E agora as notícias positivas, na verdade nem as notícias, mas o dinheiro começa a cair no bolso das pessoas agora em agosto, né? Dos taxistas, dos caminhoneiros, a questão também do auxílio ampliado, do auxílio gás. Então, quer dizer, a tendência é Bolsonaro crescer ainda mais, porque essas notícias negativas não impactaram Bolsonaro, muito pelo contrário, né, Josias?
Isso é que nós precisamos notar, viu, Fabiola, nessas pesquisas que têm saído. Porque sempre a gente fala, há um cenário de estabilidade, de fato há uma estabilidade, porque as variações se dão aos pouquinhos, mas se você vai somando de pouquinho em pouquinho, o Lula vai caindo, o Bolsonaro vai subindo. Então, você já consolidou, a meu juízo, um cenário mais favorável à realização de um segundo turno. E esse segundo turno vai ser muito sangrento. Então, o Bolsonaro vai ter agora um lote de dados positivos que virão aí por conta desse despejo de dinheiro no bolso dos brasileiros mais pobres. Então, a tendência é de o Bolsonaro cair, ele não vai cair. Então, e pode subir. Então, ainda não se consolidou um cenário que você possa dizer, bom, o Bolsonaro sobe numa proporção suficiente para quebrar o favoritismo do Lula. Não, Lula ainda continua sendo favorito, mas você já consolidou um quadro de segundo turno, e esse segundo turno não será simples para o PT e para o Lula, porque será um segundo turno sangrento, o Bolsonaro não tem limites, então ele vai atacar o PT em todos os seus pontos fracos e vai ser um jogo de um despejando lama em cima do outro. Vai ser um segundo turno muito sangrento e o resultado ainda é, claro, o favoritismo de Lula, mas a vitória do Lula será menos, se vier, será menos consagradora do que imaginava o PT. Josias, a gente sempre gosta de mostrar o agregador de pesquisas do UOL, né? Coloca aqui pra gente na tela, por favor, Luiz, vamos subir aqui, a gente vê o gráfico. O agregador, ele reúne pesquisas, todas as pesquisas eleitorais, né? São mais de 300 pesquisas aqui que são agrupadas para que você tenha aí uma média de todas as pesquisas. E essa aqui trazendo muito próximo o cenário do que está nessa última Genial Quest. Lula com 43%, Bolsonaro com 33%, Ciro com 7%. E aí a gente vê as oscilações, né? Subindo, descendo, e Bolsonaro nessa tendência aí de alta, como você mesmo comentou, né, Josias? Aqui dá pra gente ver pelo gráfico, né? Essa tendência de alta de Bolsonaro, né? É isso mesmo. Então nós precisamos refinar a nossa análise. A partir de agora nós precisamos ver qual é a qualidade da estabilidade das pesquisas. Elas estão estáveis, de fato, mas é preciso considerar esse pormenor. O Lula vai oscilando para baixo, o Bolsonaro oscilando para cima, sempre aos pouquinhos, mas num movimento consistente. Se esse movimento se mantém nas próximas pesquisas, você pode dar de barato que o segundo turno está consolidado e pode antever um segundo turno muito renhido, muito sangrento, que vai submeter a democracia brasileira a um estresse além do necessário, um estresse que, enfim, vai ser um teste de resistência para a democracia brasileira.